Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal Murilo Critica e hoje nós iremos criticar a animação A Origem dos Guardiões. Então deixem suas curtidas, seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos e principalmente se inscrevam no canal. É muito importante porque eu quero chegar na meta de 100 inscritos. É uma meta assim que parece ser pouco, porque no Instagram eu tenho 1.000 e tantos, mas esses 1.000 e tantos não escutam, não adianta chamar atenção e não adianta eles virem aqui e se inscrever, né? Tipo, no caso, eles não fazem isso. Então seria muito importante contar com o apoio de vocês para que isso ocorra de fato. Agora adentrando de fato a crítica da Origem dos Guardiões. É mais uma obra da DreamWorks. Uma animação fantástica, uma animação maravilhosa, do ano de 2012 com os mesmos criadores de Como Treinar o Seu Dragão. Isso já explica muita coisa. Isso já explica de que os traços da animação e os conflitos que vão acontecer nessa animação e os detalhes e as feições da animação vão ser extraordinários. E é deixado muito explícito isso durante toda a animação. Durante toda a 1h30 que a gente tem dessa animação, tá? E ela trabalha justamente também com um público adulto e infantil. Muito importante destacar isso, porque a DreamWorks, ela consegue fazer isso. A DreamWorks, ela consegue trabalhar com vários públicos e esses vários públicos terem um subentendimento da obra que está apresentada. E esse subentendimento é muito importante e é uma coisa, e esse clássico da animação, né, é muito importante para ser inserido inclusive no nosso dia a dia e atualmente, né? Tanto é que a última obra da DreamWorks foi justamente Gato de Botas 2, que inclusive teve crítica aqui no canal. E eu já falei justamente isso lá, de que a DreamWorks ela resgata coisas de animações antigas, que animações antigas seria no caso A Origem dos Guardiões, que faz 11 anos que foi lançado. Então, sim, esse fato é importante e saber das animações antigas e como elas trabalhavam e como elas ainda trabalham hoje em dia para quem assiste elas hoje, inclusive eu sou um desses que estou adentrando novamente ao mundo das animações para reassistir e entender com outros olhares as animações, é muito importante e de fato isso é o que faz ser uma animação de fato. Bom, a história da Origem dos Guardiões se trata justamente da origem dos Guardiões. A origem do Papai Noel, do Coelho da Páscoa, da Fada do Dente, do Sandman e principalmente do Jack Frost, que o Jack Frost é o protagonista da animação. E é automaticamente toda a história voltada para ele. Inclusive aqui eu vou abrir aspas para vários ramos. Vocês vão perceber. Histórias de lendas / guardiões / outras coisas relacionadas a isso, sinônimos relacionados a isso. A origem deles, a maioria dos mitos, eu posso pegar mitologia indígena aqui com a gente, que inclusive eu falei sobre isso em Cidade Invisível, no caso, trabalhando assim, não é mitologia indígena, e sim folclore. A gente trabalha com a origem através de um ser palpado na Lua. Como assim um ser palpado na Lua? Uma divindade que dá poderes, dá dons, transmite dons através da Lua. E a explicação de A Origem dos Guardiões é que eles têm um senhor da Lua que automaticamente transmitiu seus dons para eles, para os próprios. Inclusive, Jack Frost foi um deles.
E tanto é que começa o filme dessa forma. O Senhor da Lua só me disse que eu era o Jack Frost. E o filme termina, a animação termina com um outro olhar. O Senhor da Lua me disse que eu sou um guardião e esse é o meu dever. Então tudo isso, teoricamente, é relacionado a essa alusão à Lua, né? Mas, voltando novamente, tirando do ramo mitológico e indo para o ramo da animação em si. A história é basicamente com esses guardiões que se reúnem para ir contra o lado sombrio. O lado sombrio. Tô falando que nem Star Wars. Mas é o lado sombrio. É o Breu. É o bicho-papão. O clássico bicho-papão. Que ele tem o intuito de fazer com que as pessoas se lembrem dele. A lenda que, o contexto lenda em geral, é sobre crença e descrença. Jack Frost é uma lenda que não tem nenhuma pessoa que crê nele. Na animação, né, falando isso. E por não ter nenhuma criança, no caso, que crê nele, ele é invisível aos olhos das pessoas. E isso é tratado durante todo o filme, porque o Breu, o bicho-papão, ele quer fazer com que todas as crianças pensem somente na escuridão. E esse é o vilão clássico. E esse é o vilão clássico que eu retomo há muito tempo. Quando eu falei no vídeo Análise sobre Heróis, que eu recomendo vocês assistirem, tá aqui também, só que ele tá na playlist Análises 2023. Que eu falo sobre que às vezes o clássico resolve, é porque às vezes o clássico resolve. Vilões clássicos e heróis clássicos resolvem muitas questões cinematográficas. E é o que tá faltando hoje em dia. Tá faltando questões clássicas para resolverem conflitos distintos no cotidiano cinematográfico. E é isso que tá faltando. E na animação de 2012, esse clássico resolve muita coisa. Porém, quando eu falo do problema, o problema da animação está justamente no bicho-papão. Porque ele existe faz tempo e ele está nessa, como eu posso dizer, que na descrença nenhuma pessoa mais crê no bicho-papão, de que ele fica invisível aos olhos das pessoas, que ele tá há mais de 300 anos assim. Só que daí, quando começa o filme, ele decide agir. É uma falta de explicação, no caso, ou um aprofundamento maior sobre por que ele decide agir justamente naquele momento e naquele exato instante, né? Porque ele poderia ter agido durante todo o tempo e ter, de certa forma, aprimorado seus poderes e ter enfrentado somente os 4 guardiões e não 5. Mas enfim, isso é um problema pequeno perto do que é a obra como um todo. Mas faltou explicação? Faltou. Continuando. E essa história e esse autodescobrimento do Jack Frost, eu acho que é uma das coisas fantásticas desse filme. Porque eles trabalham com uma história da interiorização do caráter. Do que realmente você é. Você é um guardião por quais motivos? Né? E eu sempre gosto de tratar sobre uma história moral, né? A moral da animação é essa. É bem simples falar sobre moral e essas coisas. Você entendeu o que de fato isso vai influenciar durante toda a obra que tu tá assistindo. Então, quando tu fala sobre essa moral de interiorização, tu tem que estar pensando no que isso está refletindo sobre a sua personificação. O que está refletindo sobre o espectador. E que, no caso, a Origem dos Guardiões trata isso perfeitamente, tá? A Origem dos Guardiões, ela consegue passar essa mensagem. A Origem dos Guardiões transmite isso. E é por isso que ela é uma das melhores animações que nós temos. E ela traz isso de uma maneira bem lúdica. Ela traz isso com a fada do dente.
ela traz isso com Papai Noel. Ela traz isso com Coelho da Páscoa. Traz isso com Jack Frost e traz isso com Sandman. Ela traz todas essas questões com personagens de folclore mitológicos. E é muito interessante trazer, tipo, que isso é o conto de fadas, né? Ah, é o conto de fadas, é uma animação. De fato é. Se tu for parar pra analisar, é um filme infantil. É um filme voltado para o público infantil. Mas que a maioria dos adultos assiste esse filme tranquilamente. E quando eu falo que assiste tranquilamente, é que tu vai assistir o filme, tu vai entender a proposta do filme e que tu vai entender qual é a moral que tá passando. Um adulto que assiste o filme e não entende o que ele realmente passou, tu não tem nem motivos para olhar filmes complexos, né? Tu não consegue compreender, tu não absorve o filme. E A Origem dos Guardiões, eu pego como exemplo de que é uma das animações que eu recomendo todo mundo assistir. É sério, eu recomendo vocês. Quem não olhou A Origem dos Guardiões, vá olhar A Origem dos Guardiões. E vocês vão entender o quanto de camada, é sério, eu tô falando, o quanto de camada essa animação tem. E justamente por ter um monte de camada, ela constrói mentalidades de autoconhecimento e autodescobrimento, que se dá justamente pelo protagonista Jack Frost. E aí é que muitas pessoas falam, isso é uma teve gente que falou, eu vi comentários, é uma desconstrução Papai Noel com espada? Gente, não é uma desconstrução. É uma outra maneira de explicar o conflito que nós temos entre o bem e o mal. Né? Que, de certa forma, aqui são os guardiões que defendem o mal, que é o breu. Então, sim, de fato, há uma nova perspectiva sobre essas lendas, mas não atrapalha uma desconstrução do Papai Noel. Não vamos falar, o Papai Noel usa espada e ele vai virar um mosqueteiro dos 3 mosqueteiros. Não. É justamente o contrário, tá? E, assim, encerrando já a crítica, eu acho que toda a questão dos traçados, a história, a narrativa, o que ela passa, a transmissão, a relação, a referência com mitologias e tudo mais, é o que dá essa animação vida. Porém, como eu já falei, tem o problema do bicho-papão, que é muita coincidência ele querer agir naquele momento. Ele esperou 300 anos e se preparou 300 anos? Não explica. Ou seja, tem uma falta de explicação aí. Por isso que a nota vai ser 9.6. É uma nota 9.6, então é uma nota excelente. Então deixem seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscreve no canal. E nos vemos na próxima crítica, que é do jogo do Batman, Batman Arkham Knight. E até lá!